Fala pessoal, bem-vindos à nossa aula introdutória de hoje. É muito bacana ter uma galera tão engajada acompanhando essa nossa exploração do material. Olha só, quando a gente ouve a palavra anarquia, a mente logo pula para aquelas cenas de caos nas ruas, desordem e quebra-quebra, né? Mas hoje a gente vai dar um giro de 180 graus nessa visão. Baseados nas pesquisas do Jamie Hackert, vamos focar numa paisagem completamente diferente, a nossa paisagem psicológica interna. Sim, a gente vai entender a anarquia não como uma bagunça externa, mas como um estado de espírito interno incrivelmente vital e super organizado. Yoga e anarquia pode até parecer uma combinação inusitada agora, mas vocês vão ver que faz todo sentido. E para não nos perdermos nessa jornada, nosso roteiro passa rápido por 6 pontos. O mito do caos, o estado na nossa mente, a yoga e a desconstrução mental, a teia da interdependência, o amor como prática e, para fechar, um guia prático de autonomia. Pensem nessa análise muito mais como um manual prático de sobrevivência para nossa autonomia psicológica do que como uma aula política tradicional, beleza? Bom, bora mergulhar na nossa primeira parte, o mito do caos e como a gente pode repensar a anarquia. Para entender a fundo o que as fontes nos trazem, a gente precisa desmontar uns estereótipos bem cínicos sobre a ordem social. Afinal de contas, o que é de fato anarquia? É um caos violento ou uma ordem pacífica? A ideia de que a falta de um poder centralizado vira um filme de apocalipse zumbi no minuto seguinte é, na real, uma narrativa movida pelo medo. Geralmente, isso é empurrado por quem tem uma visão super pessimista e cínica da natureza humana. Mas será que é assim mesmo que nós funcionamos? O material confronta direto aquela velha ideia do darwinismo social, sabe? Aquela de que só o mais forte sobrevive esmagando o outro. A biologia evolutiva e a antropologia mostram fatos impressionantes que quebram esse mito. Autores como o geógrafo Piotr Kropotkin e o antropólogo David Graeber provam que a cooperação, mesmo sem a presença do Estado, é algo factual e totalmente natural. Achar que as pessoas iam se destruir sem uma autoridade central é pura e simplesmente falso do ponto de vista antropológico. Em vez de desordem, o que surge espontaneamente na natureza humana é o auxílio mútuo. E isso nos leva à parte 2, o estado na mente e o sistema operacional do medo. Porque pensem bem, se não é uma autoridade externa que nos mantém unidos, o que é? A grande sacada da pesquisa é que o Estado é, antes de ser um governo de tijolo e papel, um relacionamento. É tipo um sistema operacional restritivo rodando bem quietinho lá no fundo da nossa mente. Para sacar como esse sistema roda, a gente analisa um conceito da psicologia crítica chamado supercodificação. Pensa assim, se a mente humana fosse um computador, a supercodificação seria um algoritmo super engessado e mal programado. O que ele faz? Ele pega a diversidade humana, que é infinita, e tenta enfiar tudo em caixinhas e categorias rígidas. O problema é que isso suga uma energia mental absurda e cria fronteiras artificiais, separando todo mundo só para facilitar o julgamento e o controle de quem está de fora. Dá para mapear direitinho como esse estado de espírito estatista funciona no dia a dia. A base emocional dele não é a paz, é uma inércia, um medo contínuo, aquele estado de alerta constante. A operação mental, como a gente viu, é a supercodificação. Nos relacionamentos, isso aparece como uma vontade oculta de dominar o outro, aquela necessidade absurda de sempre ter razão, tanto moral quanto intelectualmente. E o mecanismo de controle é justamente fomentar o medo do outro, do diferente. O detalhe crucial aqui é perceber como essa reatividade psicológica sustenta aquelas hierarquias sociais super rígidas que a gente vê no mundo lá fora. O que abre caminho para a nossa terceira parte, yoga, desconstrução e reprogramação mental. Tá, mas como a gente desinstala esse sistema operacional ruim? A pesquisa traz um antídoto super prático para essa mentalidade. Vamos entender a yoga e a meditação não só como exercícios de alongamento físico, mas ver a yoga ferramenta de libertação, uma ferramenta cognitiva poderosa para desconstruir essa autoridade interna. Olha que forte essa ideia das fontes. Temos que ver através do processo de cognição para que possamos ver como tudo o que estamos percebendo é impermanente. Essa frase do Michael Stone nos faz pensar no que é chamado de memória do momentum, que é aquela nossa mania de reagir no piloto automático aos problemas de hoje, usando as programações e traumas do passado. Para alcançar qualquer nível de liberdade de verdade, a gente precisa parar com esse reflexo automático. Porque a real é que a nossa reatividade cega só serve para reproduzir os velhos padrões de dominação. E principalmente para a turma que está entrando na universidade agora e formando sua visão de mundo, os autores sugerem 3 passos bem práticos de libertação. Primeiro, observe as suas reações automáticas. Dá um passo para trás.
Segundo, use o foco mental da meditação para enxergar situações com uma lente nova, além daquele primeiro impulso cognitivo. E terceiro, desconstrói essa autoridade do próprio ego, dos pensamentos intrusivos. Quando a gente acalma o ego, percebe que aquelas nossas caixinhas mentais rígidas não são a verdade absoluta, desconstruindo o estado dentro da própria mente. Agora vamos para a quarta parte, a teia da interdependência. Afinal, não somos átomos flutuando sozinhos no espaço. Quando a gente derruba os muros do ego com esse trabalho interno, o que a gente encontra debaixo disso tudo? Uma teia gigante e super complexa de interdependência, espiritual e ecológica, que liga todo mundo uns aos outros e à própria Terra. E é exatamente aí que entra um conceito muito legal da autora Gloria Anzaldúa, o conhecimento. Trata-se de um tipo profundo de ativismo espiritual. A ideia é que ser um indivíduo autônomo não tem nada a ver com aquele isolamento capitalista ou com identidades fechadas e limitantes. Muito pelo contrário. Significa usar a criatividade para entender que a batalha pessoal de cada um está intimamente conectada com a luta da comunidade e do planeta inteiro. E isso amarra super bem com a visão da pensadora Emma Goldman. Ela dizia que a nossa individualidade é um todo crescente, algo que está sempre mudando. O material destaca uma coisa incrível. Não existe atrito de verdade entre o indivíduo saudável e a comunidade em volta dele. É o que chamam de democracia fractal, ou seja, padrões saudáveis que começam lá no nível nano, nas nossas amizades e namoros, e se repetem lá no nível macro, nas organizações da sociedade. É por isso que quando a gente saca essa interdependência, o auxílio mútuo deixa de ser uma obrigação e vira um reflexo totalmente natural. O que nos traz a quinta parte. O amor como prática política para dissolver fronteiras. Se essa teia de interdependência é nossa realidade, o que nos impede de vivê-la? As fronteiras que nós criamos. Então vamos entender o amor não no sentido de romance de filme, mas como a ferramenta política definitiva para quebrar essas barreiras. Onde há medo, não há espaço para o amor. Essa frase fantástica da Bell Hooks vai direto no ponto. Lembram que a gente falou que o estado na mente precisa do medo para sobreviver e operar? Pois é. Cultivar o amor, num sentido de profundo respeito e conexão, é literalmente matar de fome esses sistemas autoritários internos. Você tira o combustível psicológico deles. O amor vira, na prática, um ato brilhante de pura resistência. Colocando as duas coisas na balança, o estado mental de medo pede fronteiras duras, foca na escassez da vida e cria essa dependência de figuras de autoridade para nos proteger. Já a transição para o que a pesquisa chama de um coração desperto muda o jogo. Esse estado de espírito de amor amolece as nossas defesas e fronteiras. A gente passa a reconhecer o valor e a importância de cada ser vivo. O resultado disso é que aquela cooperação horizontal e o auxílio mútuo viram a coisa mais lógica do mundo, sem precisar de ninguém impondo regras de cima para baixo. E para fechar nossa análise, chegamos ao Guia de Autonomia Pessoal. Pensando no dia a dia da vida acadêmica e para a galera que quer mudar as coisas, como é que se cultiva de fato essa subjetividade anarquista autônoma no cotidiano? As fontes deixam ações super diretas e práticas para aplicar hoje mesmo. 1. Praticar a pré-figuração. Isso quer dizer viver a solidariedade e o auxílio mútuo agora, na universidade, com os colegas, sem esperar por uma grande revolução do sistema. 2. Abraçar a democracia fractal, tratando todo mundo de igual para igual nas relações do dia a dia. 3. Se comprometer com um trabalho interno, usando yoga ou meditação para limpar a mente e parar de reagir no modo automático. E 4. Usar o amor para amolecer fronteiras e julgamentos rápidos. É exatamente assim que a gente dribla aquele sistema operacional engessado e alcança uma verdadeira autonomia psicológica. E isso nos deixa com uma provocação excelente para levar adiante. A transformação de verdade não começa apenas protestando contra instituições do lado de fora, mas investigando as regras escondidas que ditam a nossa própria mente. É um convite contínuo para a nossa experimentação diária. Então a pergunta que fica martelando é: qual padrão de medo ou qual autoridade mental invisível vamos escolher desconstruir hoje para dar mais espaço à nossa própria liberdade? Valeu demais por acompanharem a nossa exploração de hoje. Continuem questionando tudo, pensem bastante sobre o assunto e até a próxima.